Vamos a mais um apostolado do Ministério MGA Manaus. Bíblia, papel e caneta. E vamos mais a um estudo em graça. Porque se tiver escrito, nós cremos. Glória a Deus. Nós somos um ministério em graça. Pregamos a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Glória a Deus. E se estiver escrito, esse é o nosso lema do ministério. E nós cremos. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar a graça não é letra. A graça é uma revelação. Então, amados, graça não é letra na questão que graça não é lei. Graça não é uma teologia teológica. A graça, ela é uma revelação, ela é espiritual e é para o nosso espírito. Glória a Deus. Então, ela não é uma letra na questão dos rudimentos das obras, né? Ela é uma revelação. Nós vamos ver aqui alguns versículos aqui desse apostolado para que fique claro para os amados receberem essa revelação da graça de Deus. E vamos abrir as Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 6 ao 18. A graça não é como a lei. Para que nós possamos entender que a graça não é letra, a graça é uma revelação, vamos entender que a graça não é como a lei, ou seja, não é como a letra. 2 Coríntios 3, versículos 6 ao 18. 2 Coríntios 3, do 6 ao 18. Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra. Então, amados, nós somos ministros não da lei, não da letra, mas nós somos de uma nova aliança. E essa nova aliança é a graça. E a graça, ela é uma revelação para o nosso espírito, para o nosso entendimento. Vocês já ouviram dizer, eu fui ali no ministério, muitos aceitaram Jesus e se converteram hoje, né? Como eu já vi uma pessoa, a gente foi deixar o carro, aí a pessoa fez questão de guardar o nosso carro e achando que a gente estava com medo dele, que ele estava drogado, né? Isso eu estou me convertendo. Na verdade, amados, a conversão, ela é no nosso entendimento, amados. A conversão é uma mudança de mente para o nosso espírito. Você entender que a graça, ela é uma revelação, amados, que você não tem que fazer para receber. Ela é pela graça dada por Deus, uma revelação dada aos escolhidos e predestinados. Não que sejamos capazes por nós mesmos, ou seja, não é por nós mesmos, não é, eu me converti, né? Não é por nós mesmos, amado, porque quando você quer se formar em alguma coisa, por exemplo, eu sou formada em bacharel em serviço social, então dependeu de mim. Eu tenho uma graduação porque eu estudei, porque dependeu de mim. Mas aqui não depende de nós. Não que sejamos capazes por nós mesmos. Então a graça, ela é diferente, amado. É diferente da lei. Porque a lei você tinha que ter esmero. A lei você tinha que fazer os ordenamentos, as obras, praticar. Então a lei, ela é diferente. Não que sejamos capazes de nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos.
mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, a nossa capacidade, ou seja, o nosso entendimento. Eu não passo, amados, para vocês o entendimento que eu tenho, que vem desde mim mesmo. O entendimento que eu tenho, ele vem de Deus. A minha capacidade, ela vem de Deus. Eu não fiz nenhum curso teológico para liderar o ministério. Eu não fiz nenhum curso teológico para ser pastora. Eu sou capacitada pelo Espírito Santo de Deus através de uma unção que ela está sobre a minha vida e ela se manifesta, amado. Ela se manifesta porque ela já está em mim. Glória a Deus. Então vamos para o 7. E se o ministério de morte gravado com letra em pedras veio à glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Então tinha uma glória, amados. A lei, ela tinha uma glória. Deus se manifestava de uma outra forma, mas tinha uma glória. Porque agora nós estamos na segunda graça. Na graça sobre graça. Então, não quer dizer que na lei não teve graça. Por isso que em João, no capítulo 1, no versículo 16, fala que estamos nessa graça sobre graça. Recebemos a graça sobre graça, amados. Então, é uma graça acima da outra, sobre a graça. Então, a lei, ela também teve glória, também ela teve graça. Porém, nós estamos em uma aliança superior, que é a graça. E ela não é como a letra, amados. Ela é uma revelação. Glória a Deus. O 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, como não será mais glorioso, amado? O ministério do Espírito é o mesmo ministério da nova aliança, é o ministério do Espírito. Por que é o ministério do Espírito? Porque a lei, ela era um ministério para a nossa carne. Quando o homem ou a mulher cometia adultério, quem era punido? A carne. Eles eram apedrejados até a morte. Então ela era uma aliança carnal, né? Então era uma lei carnal, ou seja, era uma letra, né? Através da lei. Então, como não será maior glória ao ministério do Espírito? Então a graça, ela tem uma glória maior, amados. Se o ministério da condenação foi glorioso, o ministério da condenação é o ministério da lei, é o ministério da letra, amados. Ele foi glorioso, teve a sua glória, amado. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então, muito mais excederá o ministério da justiça. O ministério da justiça é o ministério que já está consumado, porque ele é perfeito, amados. Não tem como ter imperfeição. Porque o ministério de morte, que era o ministério da letra, amado, o ministério da condenação, havia imperfeição. Se o homem tropeçar, uma das leis, ele era culpado de todas. Mas na graça, o ministério é da justiça, ou seja, o ministério perfeito, amados. Você nunca vai errar diante de Deus, nunca vai estar imperfeito, nunca você vai pedir perdão de Deus com relação a coisas espirituais. Por exemplo, se você ofendeu o seu marido, ou a sua esposa, ou os pais, ou os filhos, ou um amigo, você deve perdão, você deve reconciliar-se com essa pessoa. Deus não tem nada a ver com isso, amados. Você não ofendeu a Deus, você tem que se reconciliar com a pessoa que você ofendeu. Porque na lei, era uma aliança carnal, amados. Então aqui na carne, aquilo que nós semearmos, nós
iremos colher, né? Por isso que o apóstolo Paulo disse que para ter paz, né, para com uns com os outros. Glória a Deus. Então, pois o que foi glorioso não é como é em comparação com a glória insuperável. Então, a graça, ela é uma revelação e ela tem uma glória insuperável, ou seja, ela nunca será superada, amados, porque não tem 3 alianças na Bíblia, amados, só tem uma. A primeira aliança, que foi a lei, e a segunda aliança, que é a graça. Ela é insuperável porque não tem outra e nem terá outra aliança após essa. Então ela é a superior aliança. Então ela é superior, amado. E se o que desvanecia teve a sua glória, desvanecia é a lei, amados. Aquilo que é falho, né, que era impuro, teve sua glória. Muito mais glória tem o que permanece a graça, amados, porque ela é insuperável. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Vamos ler até o 18. De fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque em Cristo ele é abolido. Então, amados, o nosso tema, a graça não é letra, a graça é uma revelação. Ou seja, a letra, ela traz uma cegueira, amado, para que o homem não veja. A graça, ela traz esse entendimento, porque esse entendimento ele é para a nossa mente, ela é para o nosso espírito, porque o espírito testifica, amados. Por que que no sistema há uma condenação? Por exemplo, um pastor vai repreender alguém porque passou um batom, porque pintou o cabelo, porque passou um esmalte. Aquilo traz condenação porque é uma condenação da carne. A lei, ela foi uma aliança que foi carnal, amados, mas o Espírito é alegria, paz e gozo do Espírito. Então, tudo aquilo, amados, que traz condenação, não é a testificação do Espírito de Deus. Porque se alguém prega ou fala algo para você e traz condenação, é porque o Espírito Santo não testifica. São só homens guiando homens. Homens cegos guiando o outro cego, cai no mesmo buraco, ou seja, entram no mesmo mundo sem entendimento. Glória a Deus. Não foi removido porque somente em Cristo ele é abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no seu rosto, no coração deles. O 16. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Então, se converter ao Senhor, amados, quer dizer que a graça é uma revelação, não é como a lei, que é uma letra, né? Então, a graça não é letra, amados. A graça não é eu colocar aqui várias doutrinas para que vocês possam cumprir. Amados, o apostolado do apóstolo Paulo, ele deixou para nós reinarmos em vida, amados. Para que você entenda, para que você não seja presa fácil do sistema religioso, para que você reine em vida, com paz, com alegria e gozo do Espírito Santo, amados. Eu louvo a Deus e me regozijo em ver a alegria do meu esposo em servir a Deus. A alegria dele é transbordante. Porque eu cito o meu esposo, porque o meu esposo ele viveu quase 30 anos na igreja tradicional, na tradicional regular, né?
batista tradicional regular. Então era cheia de ordenanças, mandamentos, tudo que trazia uma condenação. E hoje eu vejo ele feliz, hoje eu vejo ele alegre, ele se regozija, vejo ele muito feliz de estar em graça, né? Eu falo dele porque eu vejo a graça transbordando na vida dele, a gratidão que ele tem a Deus. Então, amados, aqui no 9, e para isso vos escrevi também para que vos possa saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes, eu já estou lendo aqui um outro versículo, voltando para cá. O 16. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Então, a verdadeira conversão, amados, do meu esposo, ela não começou há 29 anos de ministério que ele tinha, né? No caso, 29 anos de religião. Começou para ele, amados, quando ele entendeu, recebeu a revelação da graça. Por isso, ele passou 29 anos na letra, cumprindo ordenanças e mandamentos. Então, a graça não é letra, amados. A graça não é você cumprir ordenanças, mandamentos. A graça é uma revelação. Você recebe, você crê e você vive o que está escrito, sem você fazer nada por isso, amados. É uma revelação. Você recebe e o seu espírito se regozija. Quando nós pregamos a graça e você se alegra, é um sinal de que a revelação, o Espírito Santo de Deus está trazendo essa testificação para o seu espírito. E o 18. E todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito. Então, com os olhos descobertos, refletimos a glória do Senhor, porque antes éramos presos. Antes do meu esposo, ele era preso, né? Eu não via essa alegria, eu não via esse regozijo, essa paz. Ele vivia sob condenação. E hoje eu vejo, né, um testemunho vivo dele na graça. Glória a Deus pela vida dele. Abba, Pai. Vamos ler Gálatas 2. Vamos entender, amados, que a graça nós recebemos do próprio Deus. Gálatas 2, o 11 e o 12. Gálatas 2, o 11 e o 12. E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara, porque a atitude era condenável. Porque antes de alguma coisa tivesse chegado para que Tiago, ele comia com os gentios. E depois chegaram, foi-se... Não, amados, não é esse versículo aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu falei Gálatas 2, né? Vamos para Coríntios. Coríntios é o 2, versículo 14 e 16. É 1 Coríntios. Primeira Coríntios 2, 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
Por lhe parece loucura e não podemos entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Então o homem natural não consegue entender, amados. Por que ele não consegue entender? Porque ele olha segundo a carne, ele não olha segundo o que Cristo fez. A graça, ela é uma revelação, amados. Ela não é uma lei que você olha para um bêbado, olha para um drogado, olha para uma prostituta e você diz que ela não é salva, porque você está olhando pela carne. Então não é letra. Porque o sistema religioso ensina que se você não estiver congregando, você não é salvo. Se você não aceitar Jesus, também não é salvo. Mas a graça, ela não é, amados, uma letra. Ela é uma revelação. Você ouve a graça, o Espírito Santo testifica e a revelação que é a graça de Deus, ela traz gozo, paz e alegria. Glória a Deus. Então vamos ler o 12. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. Então, amados, porque você recebe a graça e você tem essa paz e essa alegria? Porque nós recebemos do próprio Deus. A revelação, ela é dada ao nosso espírito pelo próprio Deus, diretamente, sem campanhas, sem sacrifícios, sem obras, sem rudimentos. Você ouve, você crê e ela é uma revelação, amados. É uma testificação ao nosso espírito. É diferente da lei. Por isso o nosso tema, a graça não é letra, amados. A graça não é você fazer uma campanha, não é você fazer um curso de teologia, participar de rudimentos, batismo, subir, descer nas águas, nos montes, não é fazer campanhas, ir para os retiros espirituais para voltar renovado. Amados, você quer ser renovado por Deus? Receba a graça e o apostolado, para que haja testificação. Aí você é renovado no entendimento. É no entendimento, amados, que nós somos renovados, porque a graça, ela é uma revelação e nós recebemos essa revelação espiritual, amados. Glória a Deus. Abba, Pai. E vamos ler ainda aqui em Marcos, para que você entenda, amados, porque a graça, ela não depende de quem quer receber a oração. Ela é para os escolhidos de Deus. Marcos 4, 11 e 12. O ambiente aqui é aberto, né? E quando os abençoados passam aí, a gente ouve aqui no salão, glória a Deus. Marcos 4, versículo 11 e o 12. Ele lhe disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. A vós, amados, é os escolhidos. Os que estão de fora se dizem por parábola, porque Jesus falou. Os que estão de fora é os que estão, amados, sem entendimento, sem a revelação. Por isso que se fala por parábolas, porque eles não entendem, amados. Mas nós, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. É dado para os que são escolhidos, predestinados a receber desde antes da fundação do mundo as revelações da graça de Deus. Então, amados, a graça, ela não é letra, ela é uma revelação, mas ela é dada por Deus para os que são escolhidos, eleitos e predestinados
a receberem essa revelação de Deus. Glória a Deus. E o 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, amados, Jesus aqui falou que falava por parábolas. Por que, amados? Porque no sistema religioso não se ouve, né? Até passa. Eu já tinha lido as 14 cartas do apóstolo Paulo, né? Claro que a gente focava mais Mateus, Marcos, Lucas, João, e achava que o Novo Testamento era isso, mas não é, né? São livros históricos. A nova aliança, ela foi revelada para o apóstolo Paulo. Ela está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Então aqui, para que vendo, vejam e não percebam. Por quê? Você pode até pregar, você pode até orar para que a pessoa receba a revelação da graça de Deus. Mas vai depender do versículo 11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Então, os que estão de fora, os que não são escolhidos, eleitos e predestinados, amados, não podemos fazer outra coisa a não ser pregar, para que os escolhidos venham, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, para que você... Para que venham os escolhidos, você tem que pregar entre os chamados e entre os escolhidos, entre os que estão de fora e os que estão de dentro, que ainda virão, que ainda no momento ainda não sabem. Então, amados, aqui no versículo 12, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e eles sejam perdoados seus pecados. Então, por isso, amados, que a gente prega sobre a graça e eles continuam entendendo que são pecadores, né? Houve uma pessoa que veio aqui, eu falei sobre que nós não somos pecadores e ele queria ser pecador. Disse que não vinha mais nessa igreja. Olha, eu não vou mais naquela igreja, falou pro vizinho e a gente ouviu daqui. Aí, não vou mais para essa igreja, porque essa igreja diz que não tem pecador. Então, não é a igreja, amado, que diz que não tem pecador. Quando eu estou lendo, quando eu estou pregando a palavra, não é doutrina do MGA, não é doutrina minha, é do que eu recebi de Jesus Cristo ressuscitado, como Paulo falou. Porque eu estou imitando Paulo, eu estou pregando o apostolado, amados. Então, não é doutrina de homens, não é doutrina de ministério, é o que está escrito e é o que nós cremos. Por isso que na parte aqui final, para que não se convertam e lhes sejam perdoados seus pecados. Não é que agora há um perdão de pecado, é que agora esses permanecem sem entendimento. Aqui ele falou que para que não lhes sejam perdoados os pecados, ou seja, para que eles não continuem ainda sem entendimento, amados. Então a revelação é para os escolhidos, como está no versículo 11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Glória a Deus pela vida daqueles que são eleitos, escolhidos e predestinados a receber esta revelação. Glória a Deus. E eu fui escolhida, não só escolhida para receber a graça apostolado, como também para transmitir essa graça e esse apostolado para que os que estão de fora e que são eleitos, escolhidos e predestinados possam estar recebendo, porque a graça é uma revelação. Por isso, amados, para aqueles que não são predestinados a receber, é como se nós falássemos parábolas. Eles não nos entendem, porque eles só vão nos entender se eles receberem a revelação, mas ela só é dada por Deus.
é como se nós falássemos parábolas, porque foi o que Jesus disse, né? Os que estão de fora, os que não têm entendimento, por isso é que eles não nos entendem, são como se nós falássemos parábolas para eles, os que estão de fora. Por isso a graça é uma revelação e ela é para os escolhidos de Deus. Vamos ainda ver aqui João, o capítulo 6, o versículo 44 e 45. João 6, 44 e 45. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, amados, não é você que vai até Jesus, não é você que se reconcilia, não é você que aceitou, como o sistema diz. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você só vai até Jesus, você só serve a Jesus, como Jesus falou. Se o Pai que me enviou o trouxer, como é que o Pai que me enviou o trouxer? Agora a graça está revelada, mas a graça está consumada. Então só vai até Jesus aqueles que o Pai predestinou, escolheu, amados. Então só vai receber a revelação da graça de Deus os que o Pai trouxer, os que o Pai já predestinou, porque foi isso que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você não vai servir a Deus, você não vai até Jesus se Ele não escolheu, se Ele não predestinou desde antes da fundação do mundo. Então é algo dado, escolhido pela soberania de Deus. Foi Ele que escolheu, amados. Porque você pode ver um exemplo, né? Jacó teve 12 filhos, né? E José era o filho amado, era o filho escolhido dele. Então, se o homem pode ter um filho amado, se o homem pode ter a sua escolha, por que Deus não pode ter a sua escolha? Se Ele é Deus e Ele é soberano. Não é que Deus agora faz acepção de pessoas, agora Ele vai procurar uma turma e a outra não, vai escolher uma turma ou não. É uma questão de soberania, vontade soberana de Deus. Ele é Deus, Ele é o eu sou, amados. Quem somos nós? Barro para questionar a Deus. Glória a Deus. 45. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Então, todos os que foram escolhidos e predestinados vêm até a Deus. Então, amados, esse é o ministério MGA Manaus. É só um ministério em graça que prega a revelação da graça de Deus. Aonde você estiver, se você é escolhido e predestinado, é Deus quem vai te trazer para estar reunido, recebendo a graça e o apostolado. Não é o homem, amados. Não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus. Vamos ver aqui Romanos 9, o versículo 16. A graça não é letra, a graça é uma revelação, amados.
para o nosso espírito. Romanos 9,16. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende do desejo ou do esforço humano, mas do homem, mas de Deus que se compadece. Então, amado, não depende aqui, quando ele diz aqui o apóstolo Paulo, pois assim não depende do homem, ou seja, ou do esforço humano, ou seja, não depende do meu desejo, da minha vontade e nem do meu esforço, não depende da minha oração, não depende do meu esforço. O que depende é a parte B, mas de Deus que se compadece, ou seja, mais de Deus que predestinou, que escolheu. Glória a Deus. Então não depende, amado, da minha oração, do meu esforço, né? Da minha atitude. O que depende é o que já... Porque aqui o verbo está no passado, o 16, né? Mas a Deus que se compadece, ou seja, que escolheu, que predestinou. Então, no tempo de Deus, a ovelha escolhida e predestinada, ela recebe, amado, a revelação da graça de Deus, que é esse entendimento que nos faz ter essa alegria, esse gozo, essa paz de espírito. Glória a Deus. Efésios 1:11. Glória a Deus. Efésios 1:11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, ele nos predestinou segundo o conselho da sua vontade, amados. Daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, ou seja, conforme o seu propósito. Então, amados, a graça, ela é uma revelação e ela é dada por Deus aos escolhidos, aos eleitos, aos predestinados a receberem essa revelação. Glória a Deus pela vida dos seus olhos que são iluminados. Ainda aqui em Efésios, vamos ler o capítulo 3 e o versículo 4 ao 10. Efésios 3, o 4 ao 10. Quando ledes o que escrevi, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Ou seja, quando você ouve a graça do apostolado, você começa a entender, você começa a compreender a graça de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifesto aos filhos dos homens. Então, amados, em outras gerações, aqui o apóstolo Paulo diz, o qual em outras gerações. Então não é a outra geração, outras gerações, são gerações e gerações. Não foi manifesto aos filhos dos homens. Não foi manifesto, não foi revelado, amados. Como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Então agora, como agora, foi revelado pelo Espírito Santo. Então a graça é uma revelação
pelo Espírito Santo, amado. É Ele que traz essa testificação, é Ele que revela. É uma revelação para os escolhidos e predestinados e é através do Espírito Santo. O 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, pelo Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. O apóstolo Paulo não se fez apóstolo passando por uma teologia. Por isso que o nosso tema, a graça, não é uma letra. A graça é uma revelação. Porque fui ministro deste Evangelho segundo o dom da graça de Deus. Então é segundo a revelação, amados. Segundo uma capacitação de Deus. Porque é uma revelação. Ninguém faz um curso de teologia para ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo o dom da graça de Deus, me foi dado segundo a operação do seu poder. A operação do seu poder, amados, é que nós, os ministros de Cristo, nós temos uma unção ministerial e ela se manifesta. Ou seja, na parte B, me foi dado segundo a operação do seu poder. A operação é a manifestação. Essa unção, ela manifesta. Porque o homem sem a unção, ele é um homem normal, né? Eu sempre vejo o Marcos Gomes dizer, né? Eu sou Marcos Gomes, né? Quando ele está com a pastora Sueli, é o marido da pastora Sueli, é o Marcos Gomes. E ele, como apóstolo, pregador da palavra de Deus, evangelista, é outra pessoa, porque ele está ministrando na manifestação do poder de Deus. Então é diferente. É diferente de quando eu estou ali na Ponta Negra, passeando, né? Esse mês, graças a Deus, desde meu primeiro passeio, depois da cirurgia, glória a Deus. Então ali é o normal, amados. Aqui é a operação do poder de Deus através da minha vida. Ou seja, foi dado segundo a operação do seu poder. Então, a operação do poder do Espírito Santo de Deus, amados. Por isso é que é uma revelação, a graça. A mim, é até o 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios. Então ele não foi dado a graça para anunciar entre os judeus, foi entre os gentios, amados. Agora na graça, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, o modo de demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus e a tudo criou. E foi assim que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Então foi dado da vontade de Deus, amados, foi escondida de gerações e gerações, de mim e de você. Chegou o dia, chegou a hora, chegou o tempo de nós louvar e engrandecer a Deus com alegria, sem medo, amados. Pense, as pessoas que estão na lei, as pessoas que estão na letra, amado, o medo que tem, né, de Deus. Ah, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então, amados, o homem, se ele furtar, existe uma lei de penalização. Se o homem passar ali na legislação da legislação de trânsito, amado, se ele infringir, existe uma punição, amado, severa, está sendo até severa. Então é uma punição terrena, amado, para as coisas terrenas.
Então, não é nada com Deus. Tudo aquilo que o homem fizer na carne, amados, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com ele, amados. Não conta para Deus. Conta para ele mesmo. Ou seja, se ele furtou, ele pode ser preso. Se ele matou, ele pode também ser preso, amados. Se o homem adulterar, ele corre o risco de pegar uma carta de desquite, né? Estamos em pleno século XXI, né? Temos aí a mídia, telefone. É diferente que antigamente as pessoas não tinham acesso a um telefone. Diferente de hoje que tem aí os aparelhos, né? Os meios de comunicações mais presentes hoje. Então, amados, glória a Deus pela sua vida, que recebeu alegria nesse dia, a paz, o regozijo da justiça de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra. Glória a Deus.